Hoje nós vamos ver como nasce um artista. O Hanyo, aqui. Eu sou ilustrador e designer e lorde da pitaia. E eu vou fazer esse vídeo porque uma pessoa não para de me perguntar todo santo fucking dia sobre como eu aprendi a desenhar. Todo dia! Então, esse vídeo é pra ele. Eu fiquei pensando muito em que título colocar. E como nasce um artista, eu acho que é interessante. Porque muita gente fica perguntando como eu aprendo a desenhar, como eu me torno artista. E acha que é isso de um dia para o outro. O artista não nasce assim, de repente, de um dia para o outro. É uma construção na sua vida toda. Então, quando que eu comecei a desenhar? Não sei. Desde pequena eu desenho. Então, não sei. Mas se você não desenha, uma das coisas que você precisa fazer para saber desenhar é desenhar. Então, essa é a sua primeira dica fundamental, você desenhar. Não importa se ficou feio, ou ficou estranho, ou torto, ou o que for, você tem que desenhar para desenhar, entendeu? Mas o meu processo, eu sempre desenhei até demais. Eu desenhava assistindo TV, eu desenhava na escola. E eu nunca tive aula de artes de verdade na escola, então isso não foi muito desenvolvido na escola. Em geral, quando era para desenhar alguma coisa, em algum exercício, principalmente biologia, que tinha que desenhar algum animal, alguma coisa assim, todo mundo pedia para eu fazer. Então, naquela época eu não cobrava. Aprendam, cobrem desde sempre. Pelo menos um salgado no lanche, sei lá, qualquer coisa. Em geral, as pessoas falavam que eu desenhava bem, mas isso nunca serviu para nada, praticamente. Ficava por aí mesmo. Eu me lembro de algumas situações meio de deboche, por exemplo, na segunda série tinha um exercício que era para fazer. O exercício era desenhe uma maneira de fazer o mundo melhor, alguma coisa assim. E o assunto em geral era sobre lixo, coleta seletiva, essas coisas. E então eu desenhei eu meio que palhetinho, né? Só que heteronormativamente colocando um vestido e eu segurando um saco de lixo e colocando em um lixão, uma caixa grandona de lixo. E eu coloquei roxinho feliz, né? E aí, estou fazendo algo pelo mundo, estou melhorando. E aí a professora fez uma observação que quando ela olhou o desenho, ela falou: nossa, seus desenhos são sempre felizes, até jogando lixo no lixo você é feliz. E não me pareceu muito bom, não era um elogio, na verdade. E eu lembro que na terceira série eu comecei a fazer quadrinhos, que não faziam sentido, mas eu fazia quadrinho. Era um grupo de coelhos, aí cada coelho tinha uma personalidade. E eu me lembro da professora mostrando para a outra professora da outra turma
elas não pareciam que estavam gostando, ou sei lá, elas estavam questionando alguma coisa. E falando, não sei, eu não sei se elas não estavam entendendo a história, ou não sei. Eu não entenderia se lesse hoje. Mas isso até não é possível, porque teve uma época que eu desisti de desenhar e eu joguei tudo fora. E então, basicamente eu tenho meus desenhos de 2010 pra frente. Os de antes não. Teve uma vez na 7ª série que a professora de história estava falando alguma coisa e aí ela parou de falar. E eu estava desenhando e continuei desenhando. E eu não percebi, mas ela tinha falado pra gente fazer um exercício. E aí quando o garoto viu que eu ainda estava desenhando, ele foi e me dedurou. Eu estava desenhando. E a professora, eu sempre fui CDF da sala, então a professora não se importou. Ela falou que, se ela desenhar e fazer exercício depois, não tem problema não. Mas enfim, durante o ensino fundamental todo, só não teve muitos highlights sobre isso. Eu nunca me interessei em fazer um curso de desenho. Eu não me interessava em desenhar humanos. Eu só queria desenhar animais ou criaturas. Eu desenhava, tipo, fake mons. E aí, no ensino médio, eu comecei a ter que fazer alguma escolha, né? Do que eu fosse estudar depois da escola. Ou seja lá o que eu fosse fazer. Apesar do meu grande sonho quando eu era menor ser garçom, minha família falava que eu ia ser veterinária, porque eu gostava muito de animais. Mas não. Eu não ia aguentar ver os bichinhos passando mal e tendo que dar injeção. Eu não ia conseguir fazer essas coisas. Então, sei lá, alguma coisa que tivesse a ver com arte. Apesar de nunca ter tido arte na escola de verdade. E também eu não me considerava artista, porque não passava pela minha cabeça esse tipo de pergunta. Mas enfim, eu resolvi criar uma conta no Deviant, é um site de galeria de arte, e comecei a colocar alguns desenhos. Foi aí que eu comecei a guardar os desenhos. De novo, de alguma forma eu voltei a desenhar e eu comecei a fazer digital. E, bom, olhando agora, os desenhos que eu fazia naquela época não eram muito bons, mas eram bem melhores do que os de antes. Então, uma segunda sugestão é: você desenhando sempre, você vai olhar para trás e vai ver que você está desenhando melhor. Se você acha que está desenhando pior, talvez você esteja só explorando alguma coisa nova. Mas você vai pegar o jeito depois. Você vai sempre desenvolvendo. É normal. Você sempre ir mudando. Então, algumas pessoas ficam preocupadas com qual estilo que elas vão ficar, qual estilo que elas vão desenvolver. Só vá desenhando. Você não precisa se focar em um estilo e tentar copiar ele. Isso não dá muito certo. Então, querendo escolher alguma coisa em artes, eu tinha só 3 opções: artes plásticas, artes visuais ou desenho industrial, que era design gráfico. Eu achei artes um pouco manual demais, né? E eu nunca fui muito fã de artesanato, de eu fazendo. Eu gosto de comprar artesanato, mas eu não gosto de fazer. E porque eu tremo muito, eu não tenho nenhuma precisão. E eu tenho alergia a um monte de material. Então, não ia dar certo. Enfim, eu escolhi desenho industrial.
Mas desenho industrial foi meio bizarro. Ele me ajudou a crescer como artista, mas não da forma como o curso pretendia fazer. Por exemplo, todo mundo falava que você não precisava saber desenhar nesse curso. Mas olha, se não soubesse desenhar, a pessoa ia ter muitos problemas. Muito. Porque o primeiro semestre tem matérias de fazer exercícios de desenho muito pesados. Tem aulas de desenho que, tipo, eu desenhava já e eu tirei nota baixa em todas as matérias de desenho. Foram 3 ou 4, eu nem lembro. Eu vou chegar nessa parte. Eu estava em 2011, eu tinha uma mesa digitalizadora enorme, que hoje em dia eu não vejo mais a utilidade de ser tão enorme, não é tão necessário. E não é da Wacom, é da C3Tech. É muito boa, o único problema é que é pilha, então às vezes dá uma interferência no magnetismo, né? Mas eu fiz bastante desenhos, eu devo ter feito uns 100 desenhos com aquela mesa. Fazendo o mesmo esquema que eu faço hoje. Desenhar no papel, escanear e colocar no computador. Alguns eu fazia direto no computador. Mas... hoje eu acho a maioria bem ruim. E alguns eu até deletei da galeria do DaVinci. Porque já não faz parte do meu portfólio. Eu uso aquilo como portfólio. Foi então que no segundo semestre eu tive aula de computação gráfica. E depois de fazer algumas montagens bem sem graça no Photoshop, a gente foi mexer no Illustrator. E aí o professor apresentou pra gente vetores. E aí ele ensinou como é que fazia vetor, e fazia um ponto aqui, puxava, e a âncora não sei o que, e chegava a ponta, e não entendi nada. Ninguém entendeu. Ninguém na sala inteira entendeu. Ele não sabia explicar nada. Enfim. Aí eu tentei fazer do meu jeito. Eu fui treinando em casa e descobri o meu programa. Ele é o meu programa preferido para desenhar. Da mesma forma, escaneando, colocando no computador. E eu tenho vários vídeos de speed draw aqui no meu canal. E você vê como é que eu desenho. Eu uso muitas formas geométricas para formar a forma. Eu uso formas geométricas para formar a forma. Eu uso formas geométricas para construir uma estrutura. Construir uma estrutura do jeito que eu quero, né? Deixar ela mais orgânica, claro. E muita gente acha um programa muito difícil. E ele não é uma coisa assim, digamos, facinha de mexer, mas você pega o jeito. Então, você também tem que pensar nisso. Quando você se depara com uma ferramenta nova, você talvez não consiga, assim, dar o seu melhor. Os seus primeiros resultados podem não ser muito bons, porque você ainda tem que se acostumar com aquilo. Então, dê uma chance ao programa, ou caso seja arte tradicional, dê chance àquela tinta, dê chance para aquele carvão, ou o que for, porque você ainda está aprendendo a mexer com ele. E começando a mexer com vetores, assim, mudou completamente a ideia que eu tinha de desenho, porque eu podia fazer as coisas de um... Gente, vetor é muito bom. Assim, é muito difícil de mexer, tá? Não é tão difícil mais pra mim, porque, tenho 11 anos, eu sou de humanas, mais de 10 anos,
que eu mexo com o vetor. Então eu tenho um costume já. Eu acho ele muito mais produtivo do que fazer um desenho de painting em algum tipo Photoshop ou GIMP ou SAI, enfim. Mas outra observação. Não ache que o programa vai fazer você desenhar melhor. Ou aquela marca de caneta vai fazer você desenhar melhor. Porque muita gente chega pra mim e pergunta: qual programa você usa? E não é isso que vai fazer você ser um artista. Eu uso o Illustrator porque eu me adaptei melhor a ele e ele me serviu melhor. Mas ele pode ser inútil para você. Você pode gostar muito mais de usar o SAI, ou você pode gostar, enfim. Tem gente que dizendo Paint, tem PaintNet, tem o Photoshop Elements, tem vários programas de desenho ou de imagem que pode ser usado como desenho. E a mesa digitalizadora, depois de alguns anos, eu desisti. Eu percebi que o mouse era melhor do que a mesa. Porque quando eu estava usando a mesa digitalizadora com vetor, ela tem um certo conserto, né? Ela altera a sua linha para que ela fique mais suave. Então, eu fazia um risco, ficava errado. Fazia, errado. E fazia, e errado. E fazia, e ficava errado. Então, eu perdia muito tempo fazendo. Perdia a tarde inteira fazendo um desenho. Hoje, 30 minutos, 40 minutos eu faço um desenho, termino ele todo com o mouse. Porque o mouse eu vou fazendo como se fosse tecer as coisas. Eu faço um ponto aqui, transformo esse ponto numa curva e puxo. E aí eu vou formando as formas que eu quero formar. Mas eu desenvolvi a arte digital em vetor e deixei a arte tradicional só no lápis. Eu não finalizo desenhos no papel. E isso deixou alguns professores de desenho bem irritados. Eu comprei vários lápis, eu tive que usar um monte de tom de lápis diferente. Eu tive que mexer com tinta. Eu tenho alergia à tinta, não posso pintar com o dedo. Eu tive que fazer aula de arte tridimensional e eu mexi com argila e me deu alergia. Aí eu mexi com gesso, me deu alergia. Eu mexi com resina, me deu alergia. Enfim, a arte tradicional para mim, lápis, borracha, um pedaço de papel qualquer, só. Eu gosto mais de lápis B, porque a linha fica mais escura, fica melhor para ver no scanner. Mas só por isso também. O lápis normal, que a gente tem normalmente, compra assim, eu quero lápis, pronto. Geralmente é um HB, ele é o padrão do padrão. Ele mesmo já é ótimo. Ponta, somente com estilete, porque o apontador quebra o lápis por dentro todinho. Então, eu aconselho usar estilete. E, além disso, você economiza muito. Porque você vai arrancar os pedacinhos de madeira da ponta. E vai abrir o espaço para a ponta do lápis. O apontador não, ele vai descascando tudo e quebrando e descascando. E você perde um lápis fácil, assim. Mas eu tô com os meus lápis da faculdade até hoje, do primeiro período. Até hoje eu tenho eles. Fora os que sumiram. Mas os que não sumiram, eles ainda existem. E estão nem na metade. Considerando que eu tenho quase 3.000 desenhos na galeria, eu desenho pra caramba. Eu tenho uma sacola enorme, cheia de desenhos. Eu tenho uma pasta cheia de desenhos banidos praticamente. Não é porque é not safe for work. Eu não desenho not safe for work. Mas eles são banidos porque eles são terrivelmente horríveis. Um dia eu mostro. Um dia. Por pouco eu consegui passar nas aulas de desenho. Por pouco. Porque
eu fazia todos os exercícios, tudo bonitinho, e aí eu entregava, eu falava, tipo, dá pra passar, né? Aí o professor me respondeu, na verdade eu tô vendo se eu não deixo você reprovada. O quê? Desenho? Fala sério. Pessoa que desenhou a vida toda. Então eu comecei a me reconhecer como artista, porque eu passei a frequentar mais esse meio. Talvez seja isso que faz a pessoa ser furry também. Porque ela começa a dizer que é furry quando ela entra na furry fandom. Mesmo que ela saia depois e continue sendo furry. Mas ela entra nesse meio, assim como eu entrei no meio artístico. Eu passei a observar as coisas de uma forma, eu passei a ler coisas sobre arte, eu passei a desenhar com mais frequência. Então, eu me considerei artista, mas assim, não foi de um dia para o outro. Afinal, como eu aprendi a desenhar? A escola não ajudou, a faculdade não ajudou. Cursos extras curriculares eu nunca fiz. Cursos online eu comprei e não gostei. Então, como eu aprendi a desenhar? Desenhe e continue desenhando. Eu tenho muitos desenhos. Eu não paro de desenhar. Então, eu acho que vale muito a prática. Você pode experimentar novas técnicas e novas ferramentas ou programas ou marcas, mas você tem que praticar, independente do que for. Tem que praticar. E eu não assim, entendia bem, não conseguia explicar como eu desenvolvi meu estilo, por exemplo. Até que depois começou a fazer um pouco mais de sentido. Às vezes a gente faz arte e vem, tipo, do seu interior mesmo. E você mesmo não percebe como que isso saiu. Mas a influência já estava aqui. Que bonito. Mas, então, na aula de desenho, principalmente na aula de anatomia, que tinha um modelo vivo para a gente desenhar, eu reparei que eu não enxergava. Eu tinha uma enorme dificuldade de enxergar o que era aquela pessoa. Eu não conseguia. Aí eu olhava para o desenho das outras pessoas para conseguir desenhar o que estava lá, na minha frente. Mas então eu comecei a me questionar se teria alguma coisa a ver com a minha visão. E depois que eu conversei com o meu oftalmologista, faz sentido a minha teoria. Eu tenho miopia e astigmatismo muito alto. Então eu enxergo poucos detalhes e tem que estar muito perto de mim. Então, quanto mais longe, pior eu vou enxergar. E eu vou enxergar, sabe, meio esfumaçado, embaçado, sem nitidez. Então, é muito difícil você olhar para aquilo e transformar aquilo numa linha com um lápis. É mais fácil você pegar uma tinta, um esfuminho, alguma coisa do tipo, mas com um traço firme, não dá. No entanto, o traço firme é a coisa que é mais fácil para enxergar. Se você pegar um desenho pintado assim, não sai, ou pegar um desenho com contorno, um contorno bem sólido, tipo Hantaro, pegar os dois, colocar do mesmo tamanho, impressos no papel. Se você pegar isso e for distanciando, eu vou ver o Hantaro com muito mais facilidade. E quando você estiver lá longe, eu ainda vou conseguir ver a silhueta do Hantaro e o outro vai estar um borrão. Então, a linha firme, a linha bem destacada, é aquilo que é mais confortável para mim de enxergar. Então, de certa forma, eu desenho aquilo que eu vejo.
o que eu vejo um tigre, uma foto de um tigre. E o que eu vejo nesse tigre? Eu acho tigres bonitos. E eu acho eles fofos, então eu vou desenhar somente aqueles traços que indicam que é um tigre. Eu não preciso dar detalhes a mais. Apenas um resumo do que é o tigre. E adicionando algumas coisas, tipo uma franjinha, ou como diria Felipe Neto, topetes. E, e quando eu fui estudar para fazer minha monografia, eu estudei muito quadrinhos. E muitos estudiosos falavam muito sobre a forma icônica das coisas, né? Como resumir as coisas em pequenos traços tornam elas mais memoráveis e tornam elas mais únicas, de certa forma globais. Porque se você desenhar uma pessoa realista, você vai ter a figura de uma pessoa, totalmente. Mas se você desenhar um círculo, duas bolinhas e um sorriso, você vai estar englobando todo mundo, praticamente. Tá, quase todo mundo. Alguns não têm um olho. Então, é uma forma mais fácil para eu reconhecer a forma. E é justamente aquilo que eu reproduzo. Então, eu imagino que o nosso estilo esteja muito ligado àquilo que a gente tem uma harmonia maior ao ver. Aquilo que a gente vê com mais facilidade, aquilo que comunica com você mesmo com mais facilidade, é o seu estilo. Mas não é algo que você tem que ficar procurando, é algo que vai surgir. Eu não fiquei pensando exatamente nisso, eu fui simplesmente fazendo o desenho do jeito que eu queria fazer. E depois de tantos anos, eu descobri por que eu desenhava desse jeito. Hoje eu me considero um artista, ilustrador, designer, e eu me acho muito foda, mas mesmo assim tem muita gente que ainda não gosta dos meus desenhos, que acham eles simples, acham eles fáceis demais de fazer. Mas até hoje não apareceu ninguém que consiga fazer a mesma coisa que eu faço, do jeito que eu faço. Então, mesmo se aparecer, eu ainda acho que eu sou foda. Então, valorize sua própria arte. Se você fizer algum desenho e alimentar você mesmo de que aquele desenho está bom, ou que foi um bom trabalho, ou que mesmo que não esteja exatamente como você queria, que foi um bom desenvolvimento, então ele vai ser isso que você pensa. Se você achar que seu desenho está horrível, ruim, uma perda de tempo, vai ser meio difícil avançar. Então, espero ter respondido a maldita pergunta desse garoto para ele parar de me perguntar isso todo dia, por favor. Então, tchau! Visitem minha loja, tem minhas coisas, meus desenhos. E commissions, eu posso desenhar alguma coisa para você, mas eu cobro. Cobrem desde sempre. E acho que é isso. Desculpa não ter um resumo para isso, mas espero ter ajudado de alguma forma. Tchau!